A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor, a qual estamos aí trabalhando algumas mensagens, de cunho escatológico e sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vamos falar nesta oportunidade um pouco sobre a parábola do capítulo 25 de Mateus, a qual é um sermão onde Jesus está ali proferindo concernente a uma questão, um elemento que na época era muito conhecido, que era o casamento judaico, que eram as bodas. E você vai observar que após ele responder no capítulo 24, a pergunta tripartida do versículo 3 do capítulo 24, ele então entra no capítulo 25, trabalhando alguns elementos bem conhecidos da época do próprio Senhor Jesus e dentro da sua cultura. Nós podemos observar que parábolas são, na verdade, ensinamentos que o próprio Jesus utilizou muito no seu ministério terreno. Na verdade, no hebraico, a palavra mashal, que vai cerca de 40 vezes, ela é mencionada no Antigo Testamento e podendo ser traduzida por provérbios. E também nós podemos ver que a palavra que corresponde a marshal no hebraico, no grego parabolé. E a palavra parabolé no grego, a qual nós temos no Novo Testamento, nós observamos que esta palavra aparece cerca de 50 vezes no Novo Testamento, podendo ser traduzida também por comparação, colocar ao lado para fazer comparações, para trazer ensinamentos do cotidiano, do dia a dia, a qual o próprio Jesus se encontrava dentro do seu contexto e ele fazia estas analogias, essas comparações para ensinar e para explicar e para aplicar o reino de Deus na vida daqueles que estavam lhe ouvindo. De igual forma, essas passagens muito ricas em conhecimento e aplicações também aos nossos dias vêm nos mostrar, nos revelar, nos trazer questões do reino de Deus para que eu e você possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ver isso várias e várias vezes, por exemplo, no capítulo 13 de Mateus, Jesus vai falar da parábola do semeador, algo que era muito conhecido na agricultura de Israel. E com isso, tantas outras que ele menciona, nós temos aqui então o capítulo 25 de Mateus, que nos diz assim, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, em algumas traduções, um clamor. Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Um texto muito maravilhoso, de riquezas de detalhes que nós não vamos mencionar de forma, vamos dizer assim, tão aprofundada, até porque o nosso intuito aqui é ser um pouco mais objetivo, mas não menos importante. Nós vamos observar que Jesus começa então esse texto dentro desta perícope, a qual nós estamos trabalhando ou iniciando aqui essa explicação,
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Primeiramente, nós vamos observar que essas 10 virgens eram o cortejo da noiva. E nós não vemos a noiva no texto. Nós encontramos o cortejo da noiva. Com isso, nós vamos observar que todas elas tinham lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. No versículo 2, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. O que caracterizava as nécias das prudentes é que as prudentes, além da lâmpada ou da lamparina, elas tinham azeite, que é o combustível para manter a sua lamparina acesa. As nécias tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. É lógico que nós, observando ao texto bíblico e pegando aqui, por exemplo, a questão de analogia, nós sabemos muito bem que o azeite ele é uma figura clássica, uma figura típica do Espírito Santo. Podemos observar e de forma bem objetiva aplicar à nossa vida que nós precisamos do combustível espiritual para estarmos acesos. As nossas vidas possam estar acesas na presença de Deus, aguardando ao noivo. Quando nós observamos esta aplicação, ou quando nós observamos o texto a qual Jesus estava mencionando, nós podemos observar claramente que o noivo está se referindo à volta de Jesus. E está também mencionando, logicamente, dentro de uma aplicação cristã, que a igreja em si, nós somos a noiva, mas aqui nós temos as virgens, o cortejo da noiva. Só que é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo de número, se não me foge a mente, é o 11, ele vai mencionar que ele zelava com zelo de Deus para preparar a igreja como uma virgem pura. Então, por mais que aqui não esteja aparecendo de forma pontual a noiva, mas o cortejo da noiva, quando está falando aqui da sua totalidade de 10 virgens, nós podemos observar a preocupação de Jesus dentro do seu contexto, porque quando Paulo menciona isso, ele está enquadrado dentro de uma situação a qual Jesus, quando ele foi lá em João 14:16, ele diz que iria e enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e não pode receber, porque não conhece, mas vós ou nós o conhecemos. E nós observamos que ele foi e ele enviou o Espírito Santo. E aí nós vamos observar então que o azeite aqui, nós podemos aplicar de forma muito clara a questão do Espírito Santo, combustível espiritual da nossa vida. E nós também podemos entender que elas, sendo nécias, não tinham combustível. Se nós formos então analisarmos de uma forma assim mais aplicativa, seria nós termos a presença do Espírito Santo, e para isso nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de abençoada espiritualmente. Precisamos, para ter esse azeite, vigilância. Precisamos, para ter esse azeite, precisamos jejum. Precisamos ter uma vida separada para Cristo. Porque a noiva, e aqui agora simbolizado pelas virgens, não podia se corromper. Precisava estar pura, manter-se pura. E na cultura judaica, quando o noivo ele ia preparar lugar, segundo o estudo de Moody, vai nos mencionar que ele deixava um amigo, e esse amigo ficava cuidando os passos da noiva, ou aqui nós temos as virgens, mas da noiva, para que ela viesse a se manter pura. Com isso, nós observamos Paulo lá então, 2 Coríntios, a qual estávamos mencionando no capítulo 11, que zelava com zelo de Deus para preparar a igreja como uma virgem pura, a saber, ao seu noivo, a saber, ao seu esposo. Com isso, nós observamos que ele está fazendo aqui, o apóstolo Paulo, ele está mencionando dentro da questão da cultura judaica, a vez desse amigo que está preparando a noiva. Nós observamos que o próprio João Batista, no capítulo 3 de João, o precursor de Jesus Cristo, ele vai também trabalhar esta analogia dizendo que quando alguém vem dizer a ele que Jesus estava batizando mais do que ele no Rio Jordão, o que ele fala? O bom é que ele cresça
e que eu diminua. Mas antes dele proferir estas palavras, ele diz que o amigo do noivo se alegra com a vinda do noivo. O bom é que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista está falando sobre isso, ele está fazendo a mesma analogia que Paulo, quando diz então em 2 Coríntios, no capítulo 11, que zelava com o zelo de Deus para que pudesse preparar a igreja como uma virgem pura. E aí nós vamos observar aqui que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Versículo 4, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, na verdade, ele não tarda, mas aqui na questão cultural, havia então nesse estudo de Moody, aonde o moço ia até a casa do pai da jovem, e ele fazia ali então uma cerimônia, a qual ele assinava um documento chamado Ketubah, que seria então um contrato de casamento, mas sendo apenas validado como casamento após a relação sexual. E ele então ia embora, tomava-se um cálice de vinho, e aí nós temos, na verdade, a igreja, a ceia do Senhor, que fazemos menção da vinda desse noivo e do pacto selado. É lógico que eu estou fazendo uma aplicação por conta própria, trabalhando essas questões, esses elementos. Mas nós observamos que ele dizia que ia voltar, mas ele não dizia quando ele ia voltar. Nós sabemos que ele deixava um amigo, como aqui já mencionei a priori. Da mesma feita, Jesus também deixou um amigo, que é o Espírito Santo Consolador, que veio para ornamentar a noiva, para guardar a noiva, para estar preparada para o encontro do noivo. E este quadro aqui nós observamos que o cortejo da noiva está representando então a totalidade da igreja. E aí nós vamos observar então que no versículo 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu quero dizer para você que está nos vendo e nos ouvindo, nós precisamos despertarmos deste sono. Nós estamos nos últimos instantes da igreja na face da terra. Tem aqueles que creem que será uma volta iminente ou não. Eu respeito todas as linhas teológicas. Mas aqui, lá no versículo 13, fala que o dia e a hora nós não sabemos. Então aqui nós observamos que todas adormeceram. Nós podemos ver uma dormência na igreja no Brasil e fora do Brasil. E nós precisamos despertarmos, além de despertarmos, precisamos ter e manter a presença do Espírito Santo na nossa vida. No versículo 6, com essa dormência, mas à meia-noite ouviu-se um grito, em outras traduções, um clamor. Eis o noivo. Eis o noivo saía ao seu encontro. Segundo esse estudo mencionava de Moody, que quando o noivo vinha, ele vinha e as vizinhanças, os vilarejos, iam dizendo, olha, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Então a fama do noivo chegava primeiro do que ele. E de igual forma, o texto a qual nós lemos que Jesus está falando dentro desses elementos, chega primeiro do que ele também. Só que quando chega, precisava estar preparadas. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Então você observa que ouviu-se um clamor, o noivo está próximo da meia-noite. Ouviu-se um grito, ouviu-se um clamor. Eis o noivo, ele já está às portas. Nós precisamos nos conscientizar que Jesus, ele falou esta parábola no seu contexto. E hoje, mais de 2000 anos, mais do que nunca, nós precisamos despertar. Parece-me que eu lembro de Ló, quando os anjos foram até Ló, e quando estava amanhecendo, os anjos tiveram que acordar Ló, porque Ló estava dormindo, ele e sua família. Aí eu pergunto para você, sabendo que ia ser destruído Sodoma e Gomorra, como que ele conseguiu dormir?
Aí eu pergunto para você, para mim também, para mim e para você, nesses últimos dias na face da terra, da igreja, como que nós estamos conseguindo dormir? O cenário político está aí nos mostrando toda a questão de que Jesus está às portas, porque quando no vilarejo iam se mencionando que o noivo estava vindo e próximo da meia-noite ouviu-se um clamor e ele vinha com seu cortejo também, a fama chegava primeiro. Nós pregamos Jesus para as pessoas. Os noticiários, os acontecimentos, a questão política mundial, geopolítica, política nacional e assim por diante, nos apresentam que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. E aí nós vamos observar que as nécias, elas não tinham azeite suficiente. E elas pediram emprestada para as prudentes. Mas as prudentes eram muito prudentes, porque elas não podiam emprestar para as nécias. Elas mencionam, para que não falte para nós e para vós outras, e de comprar. E elas saíram para comprar. Só que o tempo para nós termos o azeite é agora. Nós não podemos esperar quando estiver então próximo da meia-noite. Porque eu já creio que nós já estamos próximo da meia-noite. Na meia-noite do relógio de Deus. Por isso que eu digo, nós não sabemos o dia e a hora. Aqui no nosso texto vai dizer então que elas saíram. E saindo, lá no versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas tinham todas dormido. Houve um despertar, podemos se dizer, um avivamento, se fosse aqui aplicar, que vai despertar muitas pessoas. Só que, mesmo com despertamento, elas não tinham azeite suficiente. O que vai valer na nossa vida é a presença de Deus. Quando nós observamos, por exemplo, Paulo mencionando em Romanos 8 e 9, para não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A Bíblia fala em Efésios 4 e 30, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, a qual foste selado para o dia da redenção. Precisamos mais do que nunca termos a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas e mantermos uma vida na presença do Senhor. E aqui para nós concluirmos, vigiai, estai atento, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então nós precisamos estarmos atentos aos sinais, ao que estamos observando na questão geopolítica, política, religiosa, em todas as áreas. E que Deus nos abençoe, para que possamos estarmos firmes na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém.